foi definido pela Ordem dos Farmacêuticos como a utilização correta do medicamento pelo doente certo, com respeito pela dose, intervalo interdose e duração da terapêutica. Foram ainda definidos uma série de áreas de intervenção para as quais se crê que esta temática é particularmente importante. Vou procurar referir algum do contributo que o meu percurso profissional e a instituição que represento, o Instituto Superior de Ciências da Saúde, Egas Muniz, tem vindo a dar, e gostaria, antes de mais, de referir os trabalhos que têm vindo a ser desenvolvidos pelos alunos do terceiro ano no âmbito da Unidade Curricular de Saúde Pública, em que este ano, alertados por esta campanha, têm vindo a desenvolver uma série de campanhas de sensibilização dirigidas a diferentes populações-alvo, em que focam a temática do uso responsável do medicamento em diferentes grupos terapêuticos, nomeadamente na área dos antibióticos, dos medicamentos utilizados no sistema nervoso central, como os ansiolíticos ou os antidepressivos, e ainda a área dos medicamentos não sujeitos à receita médica. No campo da investigação, temos vindo também a desenvolver uma série de estudos relacionados com a temática e gostaria de ressaltar dois deles. O primeiro foi desenvolvido para estudar a avaliação da terapêutica antibiótica instituída empiricamente em infecções do trato urinário adquiridas na comunidade, e foi um estudo desenvolvido com a colaboração de uma série de farmácias na região de Lisboa e Val do Tejo, sendo que o resultado mais positivo foi que efetivamente parecem estar a ser seguidas as guidelines da Direção-Geral de Saúde ao instituir terapêutica de primeira linha. No entanto, verificou-se também que em cerca de 1/5 da nossa amostra havia instituição de terapêutica antibiótica sem a presença de qualquer micro-organismo detectado na urocultura. E, mais grave ainda, ou igualmente grave, verificou-se que em mais de 25% da amostra eram instituídos antibióticos para os quais os doentes tinham resistência desenvolvida. E, por último, verificou-se também que mais de 20% dos doentes se classificaram como não aderentes à terapêutica instituída. Mais recentemente desenvolvemos outro estudo intitulado SOS Farma Idoso, um projeto bastante abrangente e que se subdividiu em duas componentes: doentes idosos polimedicados em ambulatório e doentes institucionalizados em lares de terceira idade. Relativamente à componente de ambulatório, a intervenção farmacêutica desenvolvida pelos estagiários durante o tempo de estágio em farmácia comunitária, supervisionados sempre por um farmacêutico, consistiu na preparação individualizada da medicação. Os resultados deste estudo ainda não se encontram publicados, no entanto, pode referir-se desde já que se verificou que a intervenção foi eficaz na melhoria da adesão à terapêutica após 3 meses de seguimento dos doentes, que são resultados muito interessantes e que podem vir a lançar um caminho futuro para serviços que possam vir a ser implementados nas farmácias no âmbito do acordo que foi estabelecido recentemente com o Ministério da Saúde. Quanto à componente dos idosos institucionalizados, foi desenvolvido um serviço de revisão da medicação que se subdividiu em 2 grandes grupos. Um deles consistiu na aplicação de critérios explícitos, nomeadamente nas ferramentas desenvolvidas internacionalmente, os critérios de Beers, e verificou-se que existiam medicamentos potencialmente inadequados no idoso em mais de 85% da amostra analisada. Quanto à segunda intervenção, consistiu na aplicação de critérios implícitos à mesma amostra de doentes e, portanto, recorreu-se ao segundo consenso de Granada para classificar os medicamentos de acordo com critérios de necessidade, segurança e efetividade. Os resultados apontam para a presença de problemas relacionados com medicamentos em mais de 30% da amostra, o que e todos estes problemas reais detectados pela informação constante no processo clínico do doente. Como resultado destas 2 intervenções foram feitos reportes, mais de 500 reportes aos médicos e aos enfermeiros também envolvidos no processo de acompanhamento do doente, e estamos neste momento a aguardar a implementação das alterações sugeridas.
Assim, julgo que se pode dizer que o contributo do ISCSEM tem sido bastante notório, no sentido de contribuir para o uso responsável do medicamento e particularmente no sentido de delinear novas áreas de intervenção farmacêutica que possam vir a ser enquadradas no âmbito do farmacêutico prestar serviços numa equipa multidisciplinar, inquestionavelmente com benefícios para o doente.